Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Esse é o Noticiário da Tarde, aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do dia. A inflação do aluguel registra queda de 0,97% no mês de outubro. Já é o terceiro mês seguido de recuo nos preços, o que pode indicar alívio futuro para milhões de brasileiros que hoje vivem de aluguel e que estão perto do momento de renovar contratos. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Índices de confiança do comércio e dos serviços caíram no mês de outubro. Num cenário ainda de incertezas na nossa economia, as projeções dos empresários não são tão otimistas, já que houve recente desaceleração no ritmo de vendas. Libertadores da América, torcidas do Atlético e do Flamengo na expectativa. É amanhã, a partir das 5 da tarde. A bola rola em Guayaquil na grande decisão, mais uma entre brasileiros, do maior e mais importante torneio de futebol das Américas. Eleições 2022, faltam apenas 2 dias. No programa de hoje, a gente conta para você como será o domingo de voto pelo Brasil. Um levantamento feito pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, aponta que em pelo menos 318 cidades do país, o transporte será de graça no próximo domingo, 30 de outubro, o que vai facilitar a ida dos eleitores aos locais de votação. E ainda, um susto daqueles nas alturas. Avião que ia de Santiago, no Chile, a Assunção, atravessa a tempestade. Passageiros registram o desespero durante o voo que deixou o bico do avião destruído. Apesar do medo a bordo, não houve feridos. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O IGPM, mais conhecido como inflação do aluguel, registrou queda de 0,97% no mês de outubro. Já é o terceiro mês seguido de retração. Notícia interessante para quem precisa destinar boa parte do salário para pagar o aluguel. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Depois de 3 meses de queda, o IGPM acumula alta de 5,58% no ano e de 6,52% em 12 meses. Em outubro do ano passado, o índice havia subido 0,64% e acumulava alta de 21,73% em 12 meses. Especialistas explicam que essa queda é resultado da variação dos preços dos combustíveis fósseis e do leite. No setor produtivo, os destaques foram óleo diesel e leite in natura. Já nos preços ao consumidor, destaque para a redução dos valores da gasolina e do leite tipo longa-vida. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel e serve de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. O IGPM calcula os preços ao produtor, ao consumidor e também na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Já o IPCA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, caiu 1,44% em outubro, depois do recuo de 1,27% no mês de setembro. O Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,5% em outubro, depois da queda de 0,08% no mês de setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 6 das 8 classes de despesas componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas. A principal contribuição foi no grupo de transportes, onde a gasolina passou de menos 9,46% em setembro para menos 3,74% em outubro. Também tiveram acréscimo nas taxas de variação os grupos alimentação, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas diversas e vestuário. A Fundação Getúlio Vargas destacou também os preços das hortaliças e legumes, a taxa de água e esgoto residencial, artigos de higiene e cuidado pessoal, alimentos para animais domésticos e roupas. Declínio também nas taxas, com destaque para passagens aéreas e combo de telefonia, internet e TV por assinatura. E o Índice Nacional de Custos da Construção Civil, o INCC, variou 0,04% no mês de outubro. A confiança do comércio e dos serviços marcam desaceleração dos setores. A Fundação Getúlio Vargas divulgou dados hoje que apontam queda no índice de confiança do consumidor, tanto para o momento atual como para os próximos meses.
Depois de 2 meses de alta, o índice que mede a confiança do comércio caiu 3,8 pontos em outubro, ao passar de 101,8 para 98 pontos. Já a confiança no setor de serviços diminuiu 2,6 pontos. Economistas alertam quanto à percepção dos empresários com relação a uma desaceleração no ritmo de vendas do setor. Para os próximos meses, o cenário ainda é incerto. No curto prazo, existem notícias favoráveis do mercado de trabalho, da confiança dos consumidores e da desaceleração da inflação. Por outro lado, o cenário macroeconômico ainda é delicado. A queda foi registrada nos 6 principais segmentos do setor. No momento atual, houve queda de 3,4 pontos para 102,3 pontos, menor índice desde maio. Já as expectativas recuaram 4,1 pontos para 93,8 pontos, que também é o menor nível, mas desde julho. A Fundação Getúlio Vargas destaca a 4ª queda consecutiva sobre o indicador de volume de vendas atual, que se aproxima dos 100 pontos. Já o segmento de serviços prestados às famílias deu sinais positivos sobre a confiança e alcança o maior nível desde 2011. Por outro lado, a agregação dos outros segmentos de serviços caiu mais uma vez. Reta final para o segundo turno das eleições 2022. Já é no próximo domingo. Tudo preparado para a escolha do presidente da República e dos governadores em 12 estados brasileiros. 156 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar no domingo, dia de segundo turno da eleição para presidente. Em 12 estados também haverá eleição de segundo turno para governador. Amazonas, Rondônia, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nestes estados, a urna eletrônica irá apresentar primeiro os candidatos ao governo do estado. Depois, o eleitor irá votar para presidente. Como a Vanessa já disse anteriormente, é importante confirmar seu local de votação. Os tribunais regionais alteraram alguns locais neste segundo turno. No mais, as regras são as mesmas. Levar documentos com foto para votar e deixar o celular com mesários para ir até a urna eletrônica. O horário permanece unificado, levando em consideração o fuso horário. Por isso, no Acre, vai das 6 da manhã às 3 da tarde. No Mato Grosso do Sul e Roraima, das 7 da manhã às 4 da tarde. No mais, pelo horário de Brasília, vai das 8 da manhã às 5 da tarde. Ainda sobre as eleições de domingo, olha só, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, até hoje, 318 cidades devem adotar a tarifa gratuita no transporte público, neste dia que será o dia do segundo turno. A pesquisa mostrou que 277 cidades já confirmaram que vão oferecer a gratuidade e que 41 municípios apenas prometeram, mas ainda não fizeram a confirmação. Outras 44 cidades já possuem tarifa zero durante todo o ano e, por isso, não entraram nessa lista. Mais de 96 milhões de habitantes devem ser beneficiados com a decisão, o que deve ajudar, dar um empurrãozinho aí aos brasileiros para que exerçam o direito do voto, o direito à cidadania. Correria para os recenseadores do IBGE. Equipes responsáveis pelo censo 2022 devem trabalhar até nos feriados para conseguir terminar as pesquisas em todo o país antes do fim do ano. Chuva, sol, frio ou calor. Tanto faz o clima. Eles andam pelo trajeto estabelecido e de porta em porta, coletando os dados da população. Dona Tereza recebeu com muito carinho a recenseadora. É um serviço que eles não fazem para eles fazem para a gente, né? Além de contabilizar a população brasileira, os números do censo também fornecem informações sobre a frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. Dados essenciais para a elaboração de políticas públicas. Ao todo, 140 mil recenseadores têm a missão de visitar 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. A entrevista é feita por um programa rápido e todos os recenseadores são identificados com o crachá e colete. A gente reforça para a população
a importância de responder a pesquisa da forma que o recenseador faz a pergunta. As pessoas podem abrir as portas, podem receber eles, que o Brasil precisa disso. No estado do Rio de Janeiro, aposta no uso de tecnologia para o transporte de órgãos, amostras de sangue e outros materiais biológicos. E a fase de testes com drones já começou. A estratégia deve otimizar o tempo de entrega dos materiais e ainda economizar para os cofres públicos. A Fiocruz já realizou o primeiro teste em uma fazenda perto de Brasília para verificar as condições ideais de transporte do material biológico, avaliando quesitos como temperatura, pressão e umidade da caixa. Durante a simulação, o drone conseguiu percorrer mais de 8 quilômetros em cerca de 14 minutos e o custo foi 28% menor do que o transporte terrestre. Agora, o objetivo é testar o carregamento de material biológico para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose. Essas duas doenças vão possibilitar a gente verificar a capacidade de transporte via drone das amostras com qualidade e no tempo necessário para que uma vigilância seja capaz de acionar ações no caso de identificação de alguma variável nova. Os drones que vão ser construídos especificamente para esse projeto alcançam uma velocidade de até 110 km por hora. Eles conseguem voar mais de 30 km e levar até 5 quilos de carga. Para entrar em operação, o projeto ainda depende da autorização de agências reguladoras, como a Anvisa e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A proposta é uma parceria entre a Fiocruz e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e conta ainda com a participação de um laboratório de inovação. A gente objetiva com esse projeto criar uma nova malha logística para cientistas no Brasil, uma malha logística exclusiva para cientistas, para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento de soluções para a vida humana. Como? Por meio de drones. A gente vai poder verificar outras possibilidades, né? O transporte de sangue, transporte de medicamento, transporte de órgão. É muito mais tecnologia, né, disponível aí para ajudar a Fiocruz. E um bioma gigantesco em risco. A floresta amazônica já teve 9.277 quilômetros quadrados da área verde desmatada, só de janeiro a outubro deste ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O ano nem acabou e esta já é a pior marca de destruição da floresta dos últimos 15 anos. Faltando apenas 2 meses para o fim de 2022, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento já apontam que o ano tem a pior marca de alertas da floresta amazônica. Os dados são do INPE, medidos pelo DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto. O acumulado de alertas de desmatamento neste ano na Amazônia Legal marca o 4º ano consecutivo em que os índices ficam acima de 8.000 quilômetros quadrados. A Amazônia Legal é uma região que corresponde a 59% do território brasileiro e que engloba a área de 9 estados. No encontro da COP26, Conferência do Clima da ONU, no ano passado, o Brasil foi um dos países que assinou a declaração de comprometimento em zerar o desmatamento ilegal até 2028. Porém, segundo Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, nunca houve um descontrole como vem ocorrendo desde 2019. O próximo encontro do clima, a COP27, está marcado para 6 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. E o Brasil, numa tentativa de amenizar cobranças internacionais sobre os recordes de desmatamento e queimadas, deve focar na energia verde. O esgotamento do solo e o desmatamento são responsáveis por 46% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Logo depois vem a agropecuária com 27% e só então o setor de energia com 18%.
Veja no próximo bloco, Flamengo e Atlético Paranaense estão prontos em Guayaquil para a grande decisão da Libertadores. A bola rola amanhã a partir das 5 da tarde no Equador. E ainda, as emoções dos fiéis na beatificação da menina Benigna Cardoso, realizada no Crato, no Ceará, em solenidade presidida pelo cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, são 4h41 da tarde agora. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar de emprego agora. Olha só, até mesmo já aposentados, os idosos estão tentando se recolocar no mercado de trabalho, seja para completar a renda ou para se manter ocupado mesmo. Nosso repórter, o Lucas Marconsoni, foi conversar com eles. Olha só. A busca por emprego formal tem, além de rostos e histórias diferentes, gerações de trabalhadores que se encontram na mesma fila. A história se repete com a dona Nilza de Fátima, de 63 anos, que acompanhava os dois irmãos, um de 52 e outro de 59 anos, em uma fila de feirão de empregos. Segundo ela, aonde faltava o básico como comida e trabalho, gera expectativa de conseguir um emprego. E a gente ajuda como pode na comida, né? Mas eles precisam trabalhar justo para eles próprios, ter uma ocupação, porque não é só de comida que a gente precisa de outras coisas também. Segundo uma pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o número de idosos no mercado de trabalho cresceu 10 pontos percentuais em relação a 2018, com 46% exercendo algum tipo de atividade profissional. Se tratam de pessoas, né, a gente fala, né, da terceira idade, mas de pessoas que estão aí, né, com toda a disposição para o mercado de trabalho, têm toda a condição de trabalhar. E para nós são muito bem-vindos, né? Para eles, de contrapartida, isso faz muito bem, porque os mantém ativos, os mantém ocupados, né? Muitos aí já aposentados, então buscam por uma complementação de renda, né? Ângela Sampaio está desempregada há mais de 2 anos e está à procura de emprego e, por conta da idade, não está conseguindo trabalho. Eu até sou aposentada, só que com o salário mínimo não dá para a gente sobreviver, a gente precisa trabalhar. E eu estou encontrando dificuldade porque o pessoal olha a minha ficha, 63 anos, eles imaginam, eu acho, que a pessoa não tem condições de assumir. E eu tenho, graças a Deus, eu estou muito bem de saúde, né? E tenho também experiência, porque eu trabalhei muitos anos com o público, com atendimento ao cliente, caixa. O Brasil hoje tem 7 milhões de trabalhadores acima de 60 anos e a força de trabalho no país deverá ficar cada vez mais nas mãos de quem é experiente. Seu José, por conta da idade e pouca escolaridade, enfrenta muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho e tem fé e esperança que um dia vai conseguir. A esperança, Deus que dá, né? É isso aí. Tem que ter fé, né? Seu José está na luta com fé e ele vai conseguir. 48 passageiros viveram momentos de pavor num voo angustiante. O avião onde eles estavam passou por uma tempestade que chegou até a arrancar o bico da aeronave. Alguns passageiros registraram este momento e as imagens estão nas redes sociais. Olha só. O voo saiu de Santiago, no Chile, quase 4 horas da tarde, com destino a Assunção, a capital do Paraguai. E todo o trajeto deveria levar no máximo 3 horas. Mas durante o percurso, o avião precisou alterar a rota devido à previsão de tempestades e parou em Foz do Iguaçu, no Paraná. 3 horas depois, a aeronave decolou de Foz com destino finalmente a Assunção. Tudo foi registrado num vídeo. Momentos de tensão, onde é possível acompanhar o avião que balança e ouvir os gritos de desespero dos passageiros. De acordo com a Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai, 15 minutos depois da decolagem, o avião foi atingido pela tempestade com granizo, o que danificou a estrutura, motores, fuselagem e destruiu o bico da aeronave. Segundo a companhia aérea responsável pelo voo, os passageiros e a tripulação chegaram ilesos
a capital paraguaia. Ainda bem, né? Que susto, que desespero para os passageiros que estavam nesse voo. Falta pouquinho mais de 24 horas para que a bola role na decisão histórica da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil. Já no Equador, as equipes estão prontas para o duelo e os torcedores vindos do Brasil não param de chegar ao país para este jogão que vai agitar os corações rubro-negros de cariocas e paranaenses. A equipe comandada por Dorival Júnior já treinou no Equador, no estádio Jorge Capwell, casa do Emelec. Uma das novidades do Flamengo é o volante Arturo Vidal, que na última semana desfalcou o Flamengo depois de passar por uma drenagem na perna direita. Vidal treinou normalmente com o time do Flamengo na quinta-feira à tarde. Nesta sexta-feira, o Flamengo realiza o último treino antes da grande final. Além disso, o técnico Dorival Júnior e o capitão da equipe, Everton Ribeiro, também darão entrevista coletiva para a imprensa. Se dentro de campo o Flamengo prepara os últimos detalhes para a grande decisão em busca do tricampeonato da América, fora de campo, a torcida se mobiliza para acompanhar a grande decisão na cidade de Guayaquil. Do outro lado do confronto, o Atlético Paranaense, o Furacão também se prepara para o jogo mais importante da sua história. A equipe paranaense, que ontem também treinou em Guayaquil, tem grandes trunfos para a decisão de amanhã, como o meio atacante Fernandinho, que em 2005 jogou a final pelo Furacão, e o técnico Luiz Felipe Scolari, bicampeão da América com o Grêmio em 95 e com o Palmeiras em 99. Aliás, o pentacampeão mundial pode se tornar o primeiro brasileiro a ter 3 conquistas da Libertadores e por 3 clubes diferentes. Apesar de Felipão já ter definido boa parte do time titular que começa a grande decisão, o técnico do Furacão ainda tem algumas dúvidas. No meio de campo, entre Eric e Alex Santana, e no ataque, onde Canóbio, Vitor Roque, Pablo, Coelho e Vitinho disputam 3 posições. Apesar do Flamengo ser considerado favorito, o retrospecto dos 2 clubes em competições internacionais nos últimos 10 anos coloca o Furacão em pé de igualdade com a equipe da Gávea. Desde 2013, o Furacão acumula 10 participações em competições internacionais da Conmebol, alternando entre Sul-Americana e Libertadores. Até aqui, o time atleticano conquistou 2 títulos da Sul-Americana, 2018 e 21. No mesmo intervalo de tempo, o Flamengo disputou o mesmo número de torneios continentais e também conquistou 2 títulos, a Libertadores de 2019 e a Recopa de 2020. Pelo Campeonato Brasileiro, 4 jogos fecharam a 34ª rodada ontem à noite. Veja os gols. No estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Atlético Goianiense e Caleri, o artilheiro tricolor, fez o primeiro gol da partida. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. No segundo tempo, Baralhas empatou para a equipe goiana. Mas Luan fez o segundo gol do São Paulo e decretou a vitória do tricolor paulista no Morumbi. No estádio do Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o Juventude e Dodô marcou o único gol da partida. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Coritiba. Juninho Capixaba marcou o primeiro da equipe cearense aos 2 minutos de jogo. No segundo tempo, ele de volta, Juninho Capixaba, marcou o segundo dele e o segundo do Fortaleza na partida. O Coritiba descontou com Matheus, mas Romarinho fez o terceiro gol do Fortaleza. Final na Arena Castelão, Fortaleza 3, Coritiba 1. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Avaí e os donos da casa saíram de campo com a vitória. PP marcou o único gol da partida. Depois de 34 rodadas, não deu mais para o Juventude. A equipe de Caxias, após a derrota deste meio de semana para o Galo, é a primeira este ano rebaixada matematicamente para a Série B do Brasileirão no ano que vem. Veja como está a classificação. A classificação do Campeonato Brasileiro traz o Palmeiras como líder com 74 pontos. O Internacional vem em segundo com 64. O Flamengo é o terceiro com 61. O Fluminense é o quarto com 58. E o Corinthians é o quinto com 57 pontos marcados. Vale lembrar que pelo fato do Flamengo ser o campeão da Copa do Brasil, o G4 agora é G5. Na zona de rebaixamento, o Ceará é o 17º com 34 pontos. O Atlético Goianiense é o 18º com 33. O Avaí é o 19º com 28 pontos.
E o Juventude, com 21 pontos, é o 20º colocado. Vale lembrar que a equipe do Rio Grande do Sul já está matematicamente rebaixada. Você sabe como é feita a contagem que indica a cada dia, a cada minuto, na verdade, como está a vazão de água nas cataratas do Iguaçu? Muita tecnologia e cuidado para garantir, inclusive, mais segurança aos visitantes do Parque Nacional. Nós falamos há poucos dias aqui no jornal sobre o fluxo de água das cataratas do Iguaçu, que aumentou e muito, principalmente ali na semana do feriado de 12 de outubro. Foram registrados mais de 16 milhões de litros por segundo. Mas aí tem gente que deve se perguntar como é feita essa contagem, como é feito esse controle. Pois bem, eu vou te contar. Funciona assim, ó, aqui do lado brasileiro existem ao todo 365 câmeras que auxiliam no monitoramento da vazão das quedas e é feito, assim como o número das câmeras, 365 dias por ano, ou seja, o tempo todo, 24 horas por dia. Inclusive, a própria equipe na Central de Operações brinca que é um reality show de confinamento da vida real. E não é por menos, né? Mas, Murilo, eu já fui nas cataratas, eu nunca vi câmera nenhuma, você sabe que eu também não? É que essas câmeras, elas ficam em pontos estratégicos do parque, que inclusive muitas vezes passam até despercebidas pelos visitantes. Até porque vamos combinar que não é fácil não reparar nas câmeras com tanta beleza natural ali em volta, né? Bom, elas ajudam, essas câmeras, na segurança de quem passa por lá e também na tomada de decisão do fechamento da passarela principal, que dá acesso ali à Garganta do Diabo quando o nível de água fica muito alto e gera perigo aos turistas, como aconteceu há 2 semanas. Além desses equipamentos, o Parque Nacional do Iguaçu ainda conta com o apoio de uma central aí de Curitiba para analisar as informações sobre o local e decidir quando abre ou não. Foram essas mesmas câmeras que capturaram, né, o segundo maior volume de água das cataratas do Iguaçu. Então, ó, pessoal, tem feriadão chegando, se você ainda está decidindo em qual lugar vai passar os dias de folga, o Brasil todo está convidado a conhecer as cataratas do Iguaçu, lugar para toda a família curtir, e agora você ainda sabe que será monitorado por 365 câmeras durante todo esse passeio. Se vê alguma, você pode dar um tchauzinho lá para a equipe operacional, tá? Tá dado aí o convite, né? Tá feito aí o convite do Murilo para quem queira visitar as cataratas do Iguaçu nesses próximos dias. Tem feriado pela frente, né? E a curiosidade, né? A tecnologia conectada aí e os olhares 24 horas apostos ali no movimento das cataratas do Iguaçu. Gente, um concurso de fotos inusitado com imagens microscópicas revela curiosidades daquelas da vida animal. Os detalhes assustadores de alguns insetos, peixes e outros seres com formas e aparências que jamais poderíamos imaginar. Fala a verdade, é de dar medo uma imagem dessa, né? E é real, gente. É uma foto ampliada de uma formiga. É uma das 85 finalistas do concurso promovido pela fabricante de câmeras Nikon. Uma das finalistas é da aranha saltadora, outra que põe medo em todo mundo. Quer mais? Esse bicho colorido aí é uma imagem de um besouro. A grande vencedora do concurso foi a foto de uma pata de uma lagartixa. Todas essas fotos foram tiradas por microscópios com lentes da Nikon. Por isso todos esses bichinhos aparecem tão aterrorizantes assim. Impressionantes as imagens, né? Os bichinhos ficaram assustadores. Na semana de beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, morta com apenas 13 anos no interior do Ceará, a golpes de facão porque não aceitou se submeter a ter relações sexuais com o criminoso, os devotos ainda estão em festa. A gente preparou uma reportagem especial que destaca como foi a solenidade de beatificação de Benigna, no Crato, no Ceará. Uma cerimônia que foi presidida por Dom Leonardo Steiner, cardeal arcebispo de Manaus. O sol ainda brilhava forte no céu quando os primeiros devotos começaram a chegar ao Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, em Crato. Nas horas que antecederam a cerimônia solene de beatificação da primeira beata cearense, orações, louvores e animação não faltou. Entre os devotos, o sentimento que ressoava era
um só. É uma emoção muito grande que a gente não tem nem palavras para descrever o quanto a gente se emociona em ter em nosso estado, em nossa diocese principalmente, uma serva de Deus que foi martirizada. É muita emoção, viu? Desde o começo, desde a primeira missa que teve dela, que eu sempre acompanhei. E já tive 2 graus alcançadas com ela. Teve gente, por exemplo, que veio do norte do país para participar da beatificação. É o caso deste grupo que veio de Manaus, junto ao padre Luiz Marcolino. Eu sempre fui muito devoto da menina Benigna, né? Conheço a devoção há bastante tempo, devido ser daqui da região do Cariri, então conheço. Quando saiu a notícia da beatificação, eu já quis organizar uma peregrinação. Viemos para a beatificação, 44 pessoas viemos, peregrinos dessa terra. A cerimônia solene foi presidida pelo cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que representou o Papa Francisco na ocasião. É uma menina que mostra o valor da mulher, a dignidade da mulher, mas mostra também o grande amor a Jesus. O rito de beatificação aconteceu logo no início da missa solene, quando, após a leitura da biografia da jovem Marte, Dom Leonardo Steiner realizou a proclamação da Carta Apostólica. No momento, também foi apresentada a imagem e acolhida a relíquia de 1º grau, que foi conduzida ao altar pelas Irmãs de Criação de Benigna Cardoso. Um longo período de preparação foi preciso até a chegada deste momento solene, que marca a história desta diocese centenária com rosto romeiro e missionário, mas também a igreja em todo o Ceará e no Brasil. Ao final, fogos e vivas sinalizavam a alegria que transbordava do coração do povo pela beatificação da menina, que, vestida de chita, entra para o número dos bem-aventurados. Que belo e poético para nossa realidade, realidade de nordestinos. Contemplarmos a nossa santinha, como nós carinhosamente conhecemos, com seu vestido vermelho com bolinhas brancas. Temos uma beata no céu, vestida de chita, na simplicidade de uma menina, pois Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. De Crato, Ceará, Nayane Moreira para a TV Evangelizar. Emoções no Crato, no Ceará, no Brasil. A menina Benigna agora beatificada. E depois dessa bela reportagem, a gente se despede. Pauta Aberta está terminando. Ótimo fim de tarde, bom descanso. Aproveite seu fim de semana, bom voto no domingo e até segunda-feira aqui no Pauta Aberta. A gente se vê. Tchau, tchau.